como vocês estão? Vou começar mais um vídeo aqui e eu já vou começar comendo. Vou mostrar o prato pra vocês. Essa vai ser minha janta de hoje. Eu fiz espinafre frito com um pouquinho de tomate e cereja e um pouquinho de linguiça também. E é isso que vamos comer hoje. Bom, vou comer aqui agora. E, gente, essa semana foi super corrida. E esse final de semana eu não fui pra casa do meu namorado. Ele que vai vir pra cá amanhã, porque é dia dos namorados aqui, né? Então amanhã ele vai vir pra cá e a gente vai ficar juntinhos. E é isso, vocês viram que o último vídeo ficou curto? Mas, gente, é porque realmente minha semana foi corrida, não tive muita coisa pra gravar. E mesmo em Veneza eu gravei, eu tava com a família do meu namorado, né? Eu ficava com vergonha, assim, de ficar gravando o tempo todo. E quando eu fui pro bar também, fui jantar com o pessoal do meu trabalho, também fiquei com vergonha. Então, assim, aos poucos, vamos provar. Muito bom. Eu amo fazer tomate frito porque ele explode na boca, sabe? Muito bom. Bom, então hoje é sábado, né? Eu não fiz absolutamente nada, fiquei o dia inteiro deitada, lendo o meu livro, que eu comecei um livro novo. E é isso, fiz nada, só saí pra ir comprar uma pipoca pra comer uma pipoquinha com uma coquinha enquanto eu lia. Então esse foi meu sábado. E é isso, aí amanhã meu namorado vem pra cá, vou ver se eu gravo alguma coisa. E na semana vamos ver o que vai acontecendo, né, pra eu colocar nesse vídeo, porque minha vida tá meio corridinha por causa do trabalho e do voluntariado. Ah, inclusive eu terminei a minha proposta, né, a minha pesquisa que eu tava fazendo pro voluntariado. Agora eu vou começar uma outra pesquisa depois, né. Primeiro eu vou fazer, porque eu faço parte também do departamento de marketing. E aí primeiro eu vou fazer o marketing de outra pesquisa de outra pessoa e depois eu vou começar uma nova pesquisa minha. A pesquisa ficou fofinha, 18 páginas deu, mas ficou muito legal e eu gostei bastante de fazer. Bom, vou comer, senão vai esfriar minha comida e a gente se vê por aí. Hoje é segunda-feira, eu literalmente acabei de chegar do trabalho e vim aqui conversar com vocês, né? O último vídeo ficou meio curto, né? Mas é porque, enfim, minha vida está uma loucura. Eu vim aqui falar pra vocês como que tem sido essas 2 semanas de trabalho desde que eu comecei, né? Bom, gente, hoje eu comecei a chamar os clientes, a ligar para os clientes, né? E o meu trabalho, ele vai girar muito em torno disso, né? Então, assim, a parte teórica eu já peguei bastante, tá? Tem muita coisa pra aprender, porque empréstimo, essas coisas, sabe? Então você tem que aprender regrinhas da Banca Nacional da Itália, entendeu? Então, assim, tem umas regrinhas, umas leis, enfim, que você tem que aprender. Mas, assim, até o momento, a parte teórica eu peguei, tá? E aí tem umas contas também pra fazer, pra você descobrir quanto que a pessoa pode pegar de empréstimo, enfim. E aí hoje, efetivamente, comecei a chamar, né, a ligar para os clientes. E, gente, eu estava um pouco nervosa, mas assim, não tanto, sabe, quanto eu ficava no meu primeiro trabalho, no meu segundo trabalho. Eu estava até tranquila, porque eu liguei na frente de todo mundo, né, lá todo mundo liga na frente de todo mundo, porque é um escritório, assim, que todo mundo fica na mesma sala. E, gente, se isso fosse, tipo, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, eu estaria aterrorizada. Mas até que eu fiquei de boa. E deu tudo certo, assim, liguei para alguns clientes, alguns não me responderam, alguns me atenderam. Teve um que eu falei pra minha chefe que eu não entendi nada, porque, gente, ele tava falando, ou ele era do sul, né, porque o meu italiano é do norte da Itália. Ou ele era do sul, ou ele estava falando em dialeto, que dialeto é como se fosse a linguagem regional do lugar. Então, assim, não entendi nada.
E aí minha chefe falou, né, que tudo bem, mas que eu não preciso, tipo, ter medo de falar que eu não tô entendendo na hora que o cliente tá falando, porque meio que eu deixei ele falar, entendi algumas partes e aí desliguei, né? Assim, a parte mais importante eu consegui entender, mas tive dificuldade. Outro problema que foi, gente, eu tenho muita dificuldade com formal em italiano, sabe? Falar formal, muita dificuldade, porque escrever você dá um jeito, né, de escrever, você pesquisa, enfim, e eu entendo tudo, tipo assim, se a pessoa fala italiano normal, eu entendo tudo, tudo eu entendo, gente, e falo também, mas formal eu tenho problema, e aí a primeira chamada que eu fiz, a minha chefe perguntou, né, se eu tinha dificuldade em falar formal em italiano, aí eu falei, tenho, né, e aí, assim, ela não brigou comigo nem nada, ela foi super tranquila, ela falou, olha, se você quiser falar informal, tudo bem, né, mas você vai ouvir a gente, você vai aprendendo e tal, porque realmente linguagem formal em italiano é difícil, né, então assim, mas eu fiquei um pouquinho chateada com isso, não com ela, né, obviamente, mas com a situação, né, porque a gente se sente meio assim, né, gente, tipo, ai, que droga, né, tinha que ter me esforçado mais. Mas é isso, tirando isso deu tudo certo. Fiquei um pouco assim também porque no final das chamadas eles não me falaram nada, sabe? E a outra estagiária, eles falaram, né, que ela foi bem e tal. Só que obviamente ela vai melhor do que eu nas chamadas, porque ela é italiana, gente, não adianta. Ela fala desde que nasceu, né? Eu não, é minha segunda língua. Então, mas assim, eu acho que eles tinham que tratar da mesma forma, sabe? Tipo, me parabenizar. Porque quando a gente tá nesse início de trabalho, a gente quer ouvir algumas palavras, sabe, afirmativas sobre o que a gente tá fazendo, pra saber se a gente não tá, né, indo mal, enfim. Eu sou muito preocupada com essas coisas de me comparar. Então eu me comparo às vezes com a outra estagiária. Normal, gente, eu sou assim. E aí eu fiquei meio assim, né? Porque eu já fiquei meio insegura por causa do meu italiano. E aí, se não vem uma palavra de afirmação depois, né? Tipo, ai, mas tá tudo certo, você foi bem. Eu fico meio assim. Mas assim, não aconteceu nada, tudo certo. Tô gostando muito de trabalhar lá, aliás, porque é um ambiente muito tranquilo, não é tóxico, sabe? Tipo, são pessoas que são amigos, sabe? Tipo assim, eles têm um carinho pelo outro, sabe? Então, é um ambiente gostoso de trabalhar. Não é um ambiente assim de alta cobrança, sabe? Então, eu acho que é um que vai dar certo, gente. Tô feliz com isso. E é isso, mas hoje eu tava muito cansada porque foi Dia dos Namorados aqui, né? E meu namorado veio aqui pra cá ontem, no domingo, né? Porque no sábado vocês viram que eu fiquei em casa. E no domingo ele veio pra cá, a gente comeu um kebab, a gente foi num barzinho, foi passear na rua. Enfim, mas aí eu não sei porque eu fiquei cansada, gente. Eu fiquei cansada. E aí hoje eu fiquei o dia inteiro esbadilhando. Como que fala isso? Às vezes me foge as palavras, que eu fico o dia inteiro falando italiano. Bocejando. Fiquei o dia inteiro bocejando, gente. Então, assim, tava cansada. Então hoje eu vou dormir cedo. Bom, agora na verdade eu vou fazer janta, fazer minha marmita, tomar banho. Depois eu tenho que fazer voluntariado. E aí depois eu vou dormir, né? Então, assim, nem tão cedo eu vou dormir, né? Mas é isso, gente. E pensando aqui sobre os outros âmbitos da minha vida que eu queria falar também, tá tudo meio que encaminhado, né? Meu relacionamento tá maravilhoso. A questão com a minha família, eu tô com muita saudade deles, muita mesmo. Ah, eu não sei, gente, eu tô com muita saudade deles, mas é isso, a gente vai levando, né? E que outra coisa eu ia falar? Não faço ideia. Minha amiga que mora comigo tá viajando, ela foi pro Marrocos e, gente, eu queria muito ter ido. Eu ia nessa viagem, só que aí eu ia começar a trabalhar, tava sem dinheiro, eu tava sem condição nenhuma de ir agora. Então, eu fiquei um pouco chateada com isso também, porque eu queria muito ter ido, sabe? Muito mesmo. Quando que você tem a oportunidade de ir pro Marrocos, né? Mas eu vou ter, vai chegar essa oportunidade. Eu também sou nova, né? 23 anos. Ah, tem tempo, né?
Ainda mais estando aqui, né? Que daqui é mais barato. Se eu tô no Brasil é diferente, né? Mas daqui é mais tranquilo. E é isso. É isso. Os outros âmbitos da minha vida estão tudo meio tranquilo, sabe? Eu amanhã vou pra academia, hoje eu não fui porque meu namorado tava aqui. Mas amanhã eu vou. E... que mais? Questão espiritual. Eu tenho meditado um pouco, mas eu queria meditar mais, sabe? Eu queria, não sei. Eu acho que a questão espiritual tem que desenvolver um pouco, sabe? Mas em questão de relacionamento, família, tá tudo bem, trabalho tá tudo bem. Tá tudo indo bem, gente. Eu acho que eu tomei uma boa decisão em largar a faculdade, por incrível que pareça. Nem todo mundo tem que fazer as mesmas coisas, sabe? Tem que fazer faculdade. Eu já fiz faculdade, na verdade, né? Eu já sou formada. Mas fazer um mestrado, tô falando, sabe? Cada pessoa vai seguir o seu caminho. E o meu caminho não era o caminho de estudar mais, eu acho. Eu tenho vontade de fazer faculdade de gastronomia. Tipo assim, eu sempre tive muita vontade de fazer. Mas eu acho que esse sonho vai ficar um pouquinho mais pra frente. Porque agora, sem condições nenhuma mesmo. Mais pra frente vai ser isso. E é isso, mas tirando isso, tá tudo bem. YouTube, vocês estão vendo que eu tô me esforçando, eu tô postando. E devagarzinho algumas pessoas vão aparecendo, algumas vão me seguindo no Instagram, algumas comentam aqui. Bem devagarzinho, mas tudo bem também. Eu tô fazendo sem cobrança, sabe? Tô fazendo só, tipo, por divertimento também. Então tá tudo certo, gente. Tá tudo bem, graças a Deus. Tipo assim, tava na hora, né? E é isso, logo logo meu salário chega, meu primeiro salário, e eu tô animada, porque eu não aguento mais viver sem dinheiro. Sério, sendo bem sincera, eu não aguento mais, gente. Eu só quero, assim, pagar meu aluguel, ir no mercado comprar comida que eu quiser, sabe? Sem exagero, mas comida que eu quiser, sabe? Sem né, ficar ai, não pega isso, não sei o que, enfim. É isso, gente. Então logo logo chega meu salário, vai ficar tudo bem. E é isso, bom. Vou parar de falar aqui, né? Nesse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Aí um vídeo dá 10 minutos e o outro dá 40 minutos. Então, vou parar de falar aqui, vou fazer minha janta, vou comer, que eu tô morrendo de fome. Hoje eu não tomei nem café da tarde, porque tava uma correria no trabalho. Então, nem comi minha fruta. Minha fruta ficou lá na geladeira do trabalho. Vou comer amanhã. Então, vou jantar e é isso. Nos vemos. Bom dia, 6 horas da manhã e eu vou pra academia. Vou pra academia aqui embaixo mesmo, então eu coloquei um lookinho básico. Gente, eu tô morrendo de sono. Mas é isso, vou pra academia na força e na coragem. Gente, eu vou mostrar pra vocês o meu look pra ir trabalhar. Acho que assim não vai dar pra ver, né? Aí. Coloquei um tênis novo, que eu comprei junto com o meu preto, mas eu nunca usei. E agora eu vou usar. E é isso, eu não vou ouvindo música, mas ainda tá cedo, então eu vou ficar fazendo um pouquinho de hora aqui. Faltam uns 10 minutos pra eu sair. E aí eu vou ir trabalhar. E, gente, deixa eu colocar aqui vocês. Eu não tô fazendo muita coisa esses dias, então assim, não tô gravando muito, né? O que eu tenho pra fazer hoje? Trabalhar, voltar e fazer as pesquisas lá do voluntariado, então não tem muita coisa pra fazer assim, sabe? No máximo, eu vou ter uma reunião, acho, essa semana do outro voluntariado e vou ir tomar um café com uma amiga e depois eu vou pra casa do meu namorado. Então, assim, essa semana esse vídeo vai ser meio assim, mas é um pouco da minha rotina também. Eu gosto de mostrar um pouco da minha rotina pra vocês, sabe? E é isso. Agora eu vou fazer um pouquinho de hora aqui, daqui a pouco vou trabalhar. Hoje o dia tá lindo, não tá nublado, vou mostrar pra vocês depois. O céu tá azulzinho, graças a Deus, porque eu não aguentava mais chuva. Tipo assim, desde que eu comecei a trabalhar só chovia. E agora finalmente parou. E é isso. E hoje eu não passei nenhuma maquiagem, que eu não estava a fim de passar maquiagem, vou com a cara lavada, só com hidratante. E era pra passar protetor solar, né, gente? Porque eu tenho... Meu Deus. Eu tenho essa coisa de passar protetor solar, né? Só que meu protetor solar acabou tem uns tempos. E eu não tava querendo gastar com isso ainda sem ter recebido meu salário. Então, por enquanto, eu estou sem protetor solar. Mas assim que meu salário cair, eu vou comprar. Só passei um batomzinho e é isso.
Ando no trabalho e olha como tá o céu. Que lindo, tá um sol. E é isso, essa é a minha visão de todos os dias quando eu vou trabalhar. Obviamente não todos os dias está o céu assim, né? Normalmente tá cinza. Mas olha que lindo. Tá um frio do caramba. Eu tive que colocar isso aqui em volta da cabeça porque eu tava ficando com dor de ouvido. Então tive que colocar em volta da cabeça, mas aí agora eu já tirei, porque eu tô chegando, né? Então é isso. Pelo menos tá sol, né? Tá frio, mas tá sol. Olha que lindo esse céu. Tô amando. E, gente, essa praça aqui, se chama Prato de la Valle. É muito lindo. Eu amo vir aqui. Amo. E é isso. Agora eu vou trabalhar e a gente se vê mais tarde. Gente, eu queria ter o dom dessas europeias que tá 4 graus, elas saem de meia calça e saia. Eu não consigo. No máximo eu coloco aquela meia calça de pelinho, sabe? Gente, muito frio. Eu tô de calça e calça térmica por baixo. Gente, olha como o prato fica lindo de noite, iluminado. É porque meu celular, né, ele não foca direito, mas fica lindo. Amigas, inclusive, eu acabei de chegar em casa, tá? Eu ia gravar um pouquinho mais na rua, mas não consegui. E, gente, meu Deus, eu tô com essa cara de cansada mesmo. Sem maquiagem hoje, porque eu falei, não quero passar maquiagem. Bom, eu cheguei em casa, agora são 6h50, vou fazer minha janta e tomar um banho, lavar meu cabelo. Depois eu tenho um pouquinho de pesquisa pra fazer. E é isso. Hoje no trabalho eu queria falar pra vocês, foi ótimo. Eu fiz várias chamadas, várias mesmo. Alguns não me atenderam, a maioria não me atendeu, na verdade. Mas alguns atendem, dizem que não estão interessados. Alguns poucos me disseram que estavam interessados e aí eu consigo, né, fazer algumas coisas. Então hoje foi melhor, consegui falar mais formal também, porque eu deixei anotadinho e aí qualquer dúvida que eu tenho eu olho ali um pouquinho. Mas é isso, eu tô gostando e tô feliz, gente. Eu tô gostando de trabalhar lá, assim, acabei de começar, obviamente. Obviamente qualquer trabalho estressa, enfim, não é perfeito, né? Mas eu estou gostando até então e os meus colegas, eles são muito legais mesmo. Então, assim, torcendo pra dar tudo certo. Bom, vou fazer minha janta agora. Mais tarde eu apareço, provavelmente eu mostro aqui pra vocês o que eu vou comer. E é isso, gente. Cansadinha hoje. Amigas, boa noite. Aparecendo aqui com meu cabelinho de Dona Florinda. Vocês sabem que eu faço cacho sem fonte de calor assim, né? Gente, terminei de fazer as coisas pro voluntariado. Não fiz muito hoje também. Mas é porque agora como eu terminei a minha pesquisa, eu tenho que fazer mais parte de marketing. E aí eu tava desenvolvendo o conteúdo pro carrossel do Instagram e conteúdo pra Reels, né, do Instagram. E aí não tinha muito o que fazer, porque eu tô usando inteligência artificial, né, pra fazer, tipo, o resumo do conteúdo, porque o conteúdo já tá escrito, eu só tenho que dar uma resumida nas partes mais importantes e organizar em forma de carrossel e de Reels, né. Então, basicamente foi isso, e agora eu tenho que gravar o Reels. Isso vai ser um pouco difícil porque, gente, gravar tudo que eu tenho pra falar em italiano e falar pra uma câmera não vai ser fácil, mas é isso. Vou deixar pra Liliana do futuro, porque eu não vou fazer isso hoje, não vou fazer amanhã, provavelmente. Vou ver se eu consigo fazer amanhã, mas talvez não. E amanhã eu tinha uma reunião do voluntariado de refugiados e eu vou tentar ir, porque já faz bastante tempo que eu não vou nas reuniões deles, então vou tentar ir. E é isso, agora eu vou deitar, vou ler um pouquinho meu livrinho, mas também vou dormir daqui a pouco, porque eu tô muito exausta. Muito, muito exausta. E aí? Boa noite! Eu simplesmente não gravei nada, absolutamente nada hoje, meu Deus. Porque eu acordei, não fui pra academia, porque eu tava morrendo de sono. E aí tomei café, fui trabalhar. No meu trabalho, o meu chefe tava lá hoje, o chefe... Porque tem a minha responsável e tem o chefe, né, que é o chefe dela também. E ele tava lá hoje, e ele não vai sempre, então hoje ele tava lá, então a gente fez várias reuniões, eu nem consegui gravar nada no trabalho, porque ele tava lá exatamente. E aí voltei,
pra casa, acabei de jantar, não gravei o que eu jantei, não gravei nada. E agora lembrei de vocês. Assim é caso. E é isso, gente. Hoje eu tenho mais algumas coisinhas pra fazer da minha pesquisa. Vocês lembram que eu falei que eu tinha uma reunião do meu voluntariado de refugiados? Adivinhem, não fui. Gente, porque eu saio cansadíssima do trabalho. Cansadíssima. E aí eu teria que ir direto pra lá e ficar até as 8 da noite lá na reunião. E às vezes é uma reunião nem tão importante, sabe? Enfim. Então eu tava pensando e eu acho que eu vou conversar com o responsável lá da organização. Eu vou falar que, olha, como eu tô trabalhando e fazendo outro voluntariado, tá difícil de ter tempo de ir em reunião, enfim. Então se eu poderia fazer algumas coisas que eu não precise ir, né? Então, por exemplo, questão de marketing, enfim, outras questões que... Porque assim, os voluntários, eles podem escolher mais ou menos o que fazem, né? Então eu vou pedir talvez deles me colocarem na equipe de marketing, né? Que aí eu consigo fazer de casa, mas eu consigo ajudar de alguma forma, né? De qualquer jeito. Então é isso, aí agora eu vou fazer um pouquinho do meu outro voluntariado de pesquisa. E vou descansar, gente, porque hoje eu tô cansada. Trabalhei pra caramba hoje e é isso. Quero ler um pouquinho do meu livro também, que eu tô lendo Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que não tá sendo o meu preferido, assim. Eu sei que trata da seca realmente, da dificuldade, né, das pessoas, principalmente das pessoas que na época, né, moravam no Nordeste, então retrata assim, essas famílias, né, e tudo. Então, assim, eu gosto muito de livros clássicos, muito, porque eu acho eles atemporais e que eles abordam muito sobre a realidade do brasileiro, sabe, dos livros clássicos brasileiros. Eles abordam muito sobre como que era e ainda a realidade da vida de algumas pessoas, né, por isso que eles são atemporais. Mas Vidas Secas, ela é um clássico. O livro clássico, ele tem uma linguagem já complicada, né? Mas o Vidas Secas eu acho que tem uma linguagem muito complicada. Não sei. Eu tenho um pouco de dificuldade. Por exemplo, Clarice é uma linguagem clássica, é difícil de entender Clarice. Mas você consegue pelo menos entender o contexto? Tipo assim, ela meio que divaga entre a mente dela e, tipo, entre, por exemplo, na Hora da Estrela, é um pouco do pensamento dela, um pouco do pensamento do escritor, um pouco da Macabea. Então, assim, ela fica dançando, mas você consegue entender o contexto que tá. No Vidas Secas eu fico um pouco perdida. Do Graciliano Ramos eu fico um pouco perdida, sabe? Porque, não sei, me perdi um pouco no momento que a família tá, se eles realmente estão dentro de uma casa ou se eles estão sem casa. Eu fiquei um pouco perdida, sabe? Porque a linguagem é mais antiga mesmo. E, gente, esses livros eu não li na escola. Eu pequei nisso, porque eu deveria ter lido na escola, eu não li. Então, eu tô recuperando agora essa leitura de clássicos, né? Eu não sei nem se vocês se interessam por livros, mas eu sou apaixonada por livros e eu sou apaixonada por livros clássicos, assim. Não li muitos na minha vida, mas dos que eu li, eu gosto muito, muito mesmo. Até sem ser clássicos brasileiros, né? Então, por exemplo, Dostoiévski, eu adoro, tipo assim, são livros carregados de emoções. Eu não sou fã desses, romances bestinhas, mas assim, acho que qualquer pessoa tem que ler o que quer mesmo, né? Mas eu não gosto mesmo desses romances de tipo, sempre na mesma coisinha, tipo, enemies to lovers, né? Então, assim, não. Eu gosto de livros que me impactam, sabe? Que eu termino e falo assim, meu Deus, o que será de mim agora? Vocês entenderam? Então, assim, tô gostando do Vidas Secas, mas não é dos meus preferidos, porque eu acho a linguagem difícil. Tipo, muito difícil. Não sei se é o tipo, não sei se era do momento, enfim, mas eu tô tendo um pouquinho de dificuldade com Vidas Secas pra entender o português mesmo, porque o português é bem carregado, não sei, antigo do Nordeste, sabe?
Então tem umas palavras ali que eu não conheço, o contexto também... Enfim, gente, é isso. Bom, vou ir lá fazer um pouquinho de voluntariado e vou descansar e ler meu livrinho, que logo logo acho que eu devo terminar ele, que ele é bem curtinho, mas eu tô demorando pra ler. Gente, é porque eu tô sem tempo. Vocês lembram que eu coloquei 25 leituras pra esse ano como meta? Estamos em final de fevereiro. Vocês sabem quanto que eu li? Um livro. Então, assim, essa meta a gente já mudou completamente. Coloquei 10 livros, que vai ser mais ou menos um livro por mês, né? Então, metas atingíveis, né, gente? Essa é a vida agora da pessoa que trabalha, que faz voluntariado, que não tem muito tempo. Então, assim, eu tenho que ser realista. Eu não consigo ler um livro por semana, por exemplo. Já não conseguia quando eu não estava fazendo nada, né? Quem dirá fazendo alguma coisa. Então é isso, a gente tem que ter metas realistas na nossa vida. Bom, beijinhos e a gente se vê, né? Não sei quando, né? Porque vocês sabem, minha vida tá aqui corrida. Trabalhar e tá muito frio, né? Então eu tive que colocar o capuzinho aqui. E eu vim lendo, meu Deus. Lindo. Eu vim lendo meu livro, né? E, gente, agora eu comecei a sentir a coisa de Vidas Secas. Que loucura, né? Porque no começo tava tudo meio... eu senti a questão da dificuldade deles, mas, como eu falei, tava tendo um pouco de dificuldade de entender. Mas aí veio a parte da baleia, que o Fabiano tem que dar um tiro nela, né? Porque ela tá doente, enfim. Gente, quase chorei na rua, porque a forma como ele contou os sentimentos dela, que ela vai morrendo, meu Deus. Voltando do trabalho agora, meu cabelo tá todo bagunçado. E hoje eu só tive notícias boas, que é, no caso, consegui fazer minha primeira venda de empréstimo no meu trabalho. E fiquei super feliz, porque a cliente estava precisando bastante, sabe, de dinheiro. E a gente conseguiu dar mais do que ela pediu, então fiquei super feliz. E porque é legal você já na primeira semana, assim, já nas primeiras semanas, né, conseguir fazer a venda. E outra coisa é que vocês sabem que eu tô fazendo pesquisa. Peraí, só um minutinho, gente. Bom, vocês sabem que eu tô fazendo pesquisa pra uma organização, né? Eu tive que mudar o caminho, porque tinha uns caras esquisitos. E nós, como mulheres, a gente tem que mudar de caminho quando tem homens estranhos na rua, né? Enfim. E eu tive uma resposta sobre a minha pesquisa. E o dono da organização, o cara que criou, né? Ele gostou muito, falou que eu escrevo super bem e que meu tema era super interessante. E é isso. E aí agora eu tenho pequenos ajustes pra fazer, né? Porque eles, como é todo mundo fazendo junto, sempre tem ajustes. E depois eu vou apresentar dia 5 de março. Tô animada. Bom, é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui também, porque eu vou chegar em casa agora e vou editar esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!